Então, muito bom dia novamente a todos que estão presentes na aula de ciências. Hoje é sexta-feira. Nossos encontros são toda sexta-feira, às 10 horas da manhã. E eu sempre mando o link desta aula no grupo do WhatsApp um pouco antes de começar a aula. Deixe para entrar na aula próximo às 10 horas, tá? E depois que terminar a aula de tecnologia lá do Centro de Mídias. Não entrem antes, senão vocês estão perdendo a aula do Centro de Mídias. E é importante assistir todo dia as 3 aulas que tem lá no Centro de Mídias, que o Centro de Mídias transmite para vocês. Vocês podem assistir pelo aplicativo, baixado no seu celular, do Centro de Mídias, ou vocês podem assistir a aula ao vivo pelo canal do YouTube do Centro de Mídias, do canal do sexto ano. Como eu disse aqui, eu vou falar de novo para ficar gravado. Esse quarto bimestre, vocês vão receber 2 atividades apenas. Uma que vocês já receberam, chamada de recuperação e aprofundamento, e que vocês têm até o dia 7 de dezembro para enviar de volta aos professores. E outra atividade que vocês vão receber no quarto bimestre, no dia 23 de novembro desse mês, e vocês terão até o dia 11 de dezembro para poder enviar de volta aos professores. A atividade 2 desse quarto bimestre, ela é um pouco menor, porque ela vai contemplar só as habilidades e os conteúdos do quarto bimestre, que, na verdade, não começaram ainda pelas aulas do Centro de Mídias, porque as aulas do Centro de Mídias estão fazendo recuperação e aprofundamento dos temas que foram estudados desde o começo do ano, quando as aulas se tornaram de forma remota, de forma, aí cada um na sua casa assistindo e estudando sozinho, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o áudio para falar. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Abre o áudio alguém para falar se está vendo aqui a minha tela, por favor. Se você não... Eu tô vendo, dá pra ver. Beleza. Tô vendo. Perfeito. Dá pra ver sim. Eu tô vendo. Perfeito, Caio. Então, assim, pessoal, quem não estiver vendo, pode ser algum problema de transmissão em relação à internet, tá bom? Pode ser uma internet mais baixa. Aí, então, depois assiste a gravação lá que eu vou mandar no grupo do WhatsApp de vocês. Então, nessa aula de hoje, a gente vai retomar 2 assuntos que foram já tratados no Centro de Mídias e que tem algumas perguntas no formulário sobre ele, que são os métodos de separação de mistura e os materiais naturais, artificiais, sintéticos, manufaturados. Então, a gente vai falar um pouco disso. Gostaria que todos fechassem o áudio. Eu acho que tem gente com o áudio aberto. Gostaria que vocês deixassem o áudio fechado para não atrapalhar a transmissão, tá? Eu fechei, professora. Oi, Pedro. Fechei já. Beleza, então fecha o que você está falando ainda. Vamos lá, então a gente vai começar recordando o que é mistura, porque se a gente vai falar de como separar misturas, a gente tem que saber o que é uma mistura. Então, mistura, ela é formada pela união de 2 ou mais substâncias químicas. E essas substâncias químicas podem ser chamadas de componentes. Então, a partir de 2 componentes que eu tenha dissolvido em um recipiente, como água, geralmente a água é o solvente universal, é aquela substância que tenta dissolver os outros componentes. Então, a partir do momento que eu tenho 2 componentes dentro dessa água, eu passo a ter uma mistura. E nós aprendemos que essas misturas, elas recebem nomes de acordo com o aspecto que elas apresentam. Então, elas podem ser chamadas de homogêneas ou de heterogêneas. Então, essas misturas homogêneas e heterogêneas, como eu disse, tem a ver com a fase que ela apresenta, o aspecto visual que ela apresenta. Então, se eu olhar esse primeiro recipiente aqui, eu tenho nesta mistura, porque eu tenho mais de um componente, eu tenho água e açúcar dissolvido. Mas eu olho para ele, eu consigo ver o açúcar aqui dentro? Não, só consigo ver a água, Então, eu chamo essa mistura de homogênea, porque ela tem um aspecto uniforme. Só me mostra uma coisa, que é a água.
Se eu não experimentar essa água, eu nunca vou saber que tem açúcar dissolvido nela. E aqui do lado eu tenho um outro recipiente, só que agora eu tenho água e óleo. O óleo, ele não se dissolve na água, ele sempre fica separado da água. E ele sempre vai ficar por cima da água, porque ele é menos denso que a água, né? As propriedades de densidade dele é menor. Então, densidade a gente pode, não é a mesma coisa que peso, mas a gente pode falar em relação a peso para vocês entenderem. Então, o que eu posso dizer é que o óleo é mais leve do que a água, por isso ele fica na parte de cima. Então, essa mistura, no caso, como eu vejo duas fases, dois componentes, ela é chamada de mistura heterogênea. Aqui, mais exemplos de misturas heterogêneas, né? Água com areia, eu consigo ver dois componentes, então é hétero, né? Água com óleo, como a gente viu anteriormente, o óleo em cima. Aqui a areia, ela é mais densa que a água, por isso ela afunda. Aqui eu tenho uma pedra de mármore, né? A pedra de mármore, ela apresenta três fases, três componentes que eu consigo ver, que é a mica, o feldspato e o quartzo, tá? Que são minerais que compõem a pedra de mármore. Aqui, nessa mistura de água e areia, eu falei que a gente tem duas fases, dois componentes. Se eu pegar essa mistura de água e areia e acrescentar o óleo nela, eu passo a ter três fases, tá? Mistura heterogênea. E aqui eu tenho um outro exemplo de mistura, onde eu tenho aqui outros três componentes formando três fases. Então, eu tenho gelo, eu consigo ver as pedrinhas de gelo, uma fase. Eu tenho a água, duas fases. E eu tenho limalha de ferro. O que é limalha de ferro? É pó de ferro, tá? É como se fosse serragem, mas serragem é madeira. Então, é com o pozinho que o ferro solta quando a gente está cortando, né? As serralherias que trabalham com ferro produzem muita limalha de ferro. Aqui as fases, né? A fase, como eu falei, então, ele é o aspecto que eu consigo visualizar e é um aspecto uniforme, está presente sempre nas misturas. Então, quantas fases eu tenho em cada um dos recipientes abaixo? O primeiro recipiente, quantas fases eu tenho aqui nele? Uma só, né? Eu só consigo ver a água. No segundo recipiente, quantas fases eu tenho? Eu tenho duas. Eu consigo ver a água e consigo ver as pedrinhas aqui no fundo. No recipiente 3, quantas fases eu tenho? Eu tenho uma fase formada por esse componente verde, uma outra fase formada por esse componente aqui marrom, amarelado, e a última fase, que é a fase da água. Então, eu tenho três componentes nessa fase, nessa mistura. Eu tenho três fases. E no quarto recipiente, eu tenho uma fase que é a verde, duas fases que é essa marronzinha, três fases que é a água azul e quatro fases que são essas bolinhas aqui marrom escuro, tá? Então, nesse recipiente, eu tenho quatro fases. Algum deles tem mistura homogênea? O que vocês acham? Sim. Qual? Tudo bem. Então, o único recipiente que tem mistura aqui homogênea é o número 1. Todos os outros, as misturas são chamadas de heterogêneas, porque eu encontro mais de uma fase. Alguém tem dúvida em relação à fase? Todo mundo sabe o que é fase? Recordou o que é fase? Se alguém tiver alguma dúvida, abra o áudio e pergunte. Perfeito. Agora a gente vai entrar, então, um pouco nos métodos de separação das misturas. Né? Aqui a gente está vendo, muito comum, a gente vê isso na maioria das casas brasileiras, né? Pouquíssimas pessoas não tomam café, eu não tomo, mas meu marido toma. Né? Qual o método usado para separar o pó de café da água? Que método é esse? Se eu estou jogando a água aqui dentro desse pó de café, como que esse pó de café não vai cair na xícara? O que acontece aqui nesse processo? É o processo de peneiração? É, a água dissolve no... Não, porque o café dissolve na água. Ah, ele dissolve, ele desaparece que nem o açúcar? Não. Não, então não é por isso. Ana Luísa, peneiração. Eu estou usando uma peneira? Não, também, O né? método de coação.
Isso, pode ser na verdade, coação seria outra coisa, seria coagir alguém, né? Intimidar. Então, esse papel aqui branco chama coador, né? Mas o método que coa o café não é chamado de coação. Como que é chamado? Ninguém lembra. Método de filtração. Boa, Pedro, isso mesmo. É um coador, mas não chama coação, chama filtração, tá? Então, o café, o pó, fica retido nesse filtro branco aqui, que é colocado nesse recipiente aqui, que já tem um formato de funil, né? A gente coloca ele já nesse formato para que a água possa escorrer por esse filtro de café, ou coador, né? Bom, então, ó, o nome do método que o Pedro falou, a filtração. Então, é o método usado para separar quimicamente, né, esse pó do café da água, não deixar o pó ir para a água. É usado para separar substâncias líquidas e sólidas. Então, eu só consigo fazer e usar esse filtro de café se eu tiver uma substância sólida e outra líquida. Se eu tiver duas substâncias líquidas, eu não consigo separar pelo método da filtração, tá? Bom, existem alguns processos, né? O nome aí de alguns métodos usados para separar as misturas heterogêneas, que é aquela que a gente consegue identificar as fases. Então, a Ana Luísa falou da peneiração, né? Olha aqui a peneira. Então, aqui geralmente usa-se peneira na farinha, né? De trigo, antes de fazer um bolo, para deixar essa farinha mais fina, né? Para não empelotar na hora de mexer a massa lá do bolo. A separação magnética, que geralmente é feita por ímã, para poder separar materiais que sejam compostos por ferro e que são atraídos do ímã. Então, se eu tivesse aqui uma água com limalha de ferro, que é aquele pó de ferro, e colocasse um ímã dentro da água, eu conseguiria puxar todo o pó de ferro daquela água e separar ele. Olha só que interessante. Eu tenho um outro método chamado de dissolução fracionada, quando eu acrescento água em um recipiente que tenha duas componentes, duas substâncias nesse recipiente. Uma delas vai dissolver na água e a outra vai ser separada por densidades diferentes. Ou fica em cima ou fica embaixo, dependendo aí da densidade, que é uma propriedade da matéria. Eu também tenho um método chamado de decantação, usado para substâncias sólidas e líquidas. Decantar é deixar em descanso. Então, quando eu deixo em descanso uma mistura dessa, a substância decanta, aquela que é mais densa, e fica no fundo do recipiente, e a substância que é mais leve, menos densa, fica na parte de cima. Então, eu consigo virar o recipiente e despejar a parte menos densa, e só sobra a mais densa no fundo. Tem um outro método também de decantação, só que ele é usado por líquidos e líquidos, né? Quando eu tenho duas substâncias líquidas. Nesse caso, eu tenho que usar um material de laboratório chamado funil de decantação. Esse funil de decantação, ele tem a função de deixar a substância mais densa no fundo, e aqui tem uma torneirinha. Quando eu abro essa torneirinha, essa substância aqui azulada, ela vai descer por esse caninho. E aí, quando terminar de descer, chegar nesse ponto aqui, eu fecho a torneirinha. Dessa forma, eu consegui separar esses dois líquidos de densidades diferentes. E aqui eu tenho o método da filtração, né, que foi a do café que nós já comentamos. Então, aqui para aprofundar mais o conhecimento de vocês. São vários métodos que eu falei agora. Muitos desses métodos não foi trabalhado com vocês, foi trabalhado alguns mais simples. Então, a gente está aprofundando um pouco mais o conhecimento. Aqui eu tenho métodos de separação de misturas homogêneas, tá? Que são misturas onde eu não consigo ver o número de fases, elas ficam em uma fase só e eu não consigo perceber diferença. Aqui, no caso, a ebulição do solvente, que é a fervura, no caso da água, né? Então, se eu tiver água com sal dentro de uma panela e colocar no fogo e esperar a água ferver e evaporar, a água inteira evapora. Quem vai sobrar na panela? O sal. Então, dessa forma, eu consigo separar o sal da água, se eu colocar a água para entrar em ebulição, para ferver.
Tem o método da cristalização, que são algumas substâncias que viram cristais através da adição de alguns produtos químicos, tá? Ela se cristalizando, eu consigo então retirar, porque ela se tornou sólida. É um dos métodos usados aí no tratamento de água, só que não é falado de cristalização, é falado de floculação, tá? Que tem mais ou menos a mesma coisa a ver. E aqui a gente tem o método da destilação simples, que também eu consigo separar substâncias homogêneas através da diferença de fervura entre as substâncias. Então, substâncias que entram em ebulição, que fervem a uma temperatura mais baixa, elas evaporam, entram por esse caninho e caem aqui dentro desse recipiente. E aquelas que demoram mais para entrar em fervura, acabam sobrando no final desse recipiente. Então, esse método, esse da cristalização, esse da destilação fracionada, que tem muito a ver com esse destilação simples, são métodos usados em laboratório, tá? No nosso dia a dia, não tem como separar, porque a gente precisa de alguns equipamentos. A destilação fracionada, que é a mesma coisa da destilação simples, só que aí eu passo a ter mais do que um componente dissolvido na água, eu tenho mais de um, então eu vou separar por frações, por partes, por diferença de ebulição, de temperatura de fervura. E tenho aqui um outro método chamado cromatografia, que é um método que separa substâncias que adquirem coloração diferente quando são acrescentadas substâncias químicas nessa água, né, nessa mistura homogênea. Então, pelo método da cromatografia, eu consigo separar por cores as substâncias que estão dissolvidas. Aqui são métodos para separar substâncias agora heterogêneas que são somente sólidas. Então, nessa parte eu não tenho líquido nessa mistura, só tenho sólidos. Então, aqui pela separação magnética, que a gente já comentou, pelo ímã, eu consigo atrair o pó de ferro, separar da areia. Vamos supor que eu tenho areia e pó de ferro. Areia e pó de ferro, difícil de separar com as mãos, né? Como que eu vou fazer? Vou usar um ímã. O ferro é atraído pelo ímã. A peneiração, que a gente já falou, né? Eu consigo aí peneirar e separar dois objetos sólidos, né? Isso acontece com areia. A areia geralmente tem pedras. E para separar as pedras da areia, a gente peneira a areia. E a dissolução fracionada, que a gente já comentou anteriormente, né? Que acrescenta água e muda a densidade desses sólidos. E aí eu consigo separar até com as mãos. Muito bem, terminamos e repassamos os nomes dos métodos de separação de mistura. Então, a gente entra aqui numa imagem que está mostrando uma estação de tratamento de água, né? Um esquema simples de uma estação de tratamento, para que vocês compreendam que dentro de uma extração de tratamento da água, utiliza-se vários métodos de separação de misturas. Porque lembra, a água, ela está aqui no manancial, né? Está represada. Então, ela vem de um rio, ela vem de um açude, de algum lugar da cidade. Aí ela cai nesse manancial, que é o local onde a cidade vai recolher essa água. Então é instalada uma bomba próximo à margem desse manancial, a bomba suga essa água desse manancial e leva ela até lá um recipiente dentro da estação de tratamento. Quando a água chega, ela é despejada nesse primeiro tanque, e aqui o que acontece? É adicionado duas substâncias na água, o cal e o sulfato de alumínio. Essas duas substâncias químicas vão ajudar a separar os componentes que são impurezas da água. Então, depois de adicionado essas duas substâncias, a água vai para um outro tanque, chamado tanque de floculação. Por quê? O sulfato de alumínio misturado com o cal vai fazer com que as partículas de sujeira, de impurezas da água, se juntem, se agreguem. Quando elas se juntam e se agregam, elas formam flocos dentro da água, como se fossem flocos mesmo, sabe? Sucrilhos. Então, vai formando esses floquinhos. E aí, então, com uma peneira, né, a pessoa que trabalha lá consegue retirar esses flocos que ficam na superfície do tanque, porque o floco é leve, então ele é menos denso do que a água. Depois desse processo, a água é jogada num outro tanque, e dentro desse tanque chamado de decantação, lembra que isso é descanso, a água fica parada por alguns dias para que aquela sujeira mais fina, que não floculou, não se juntou, elas caiam para o fundo do tanque.
Aí elas caindo para o fundo do tanque, abre-se uma torneirinha na parte superior do tanque e passa a água sem essas sujeirinhas. Vai para um outro tanque. Nesse outro tanque é um tanque de filtro. Lá tem, então, componentes que ajudam a filtrar a água. Então, tem cascalho, né, tem carvão, que são componentes que filtram a água. Após a filtração, a água, então, está quase pronta para consumo humano. Ela é colocada em outro tanque, e esse outro tanque é adicionado aí cloro, flúor, né, para matar aí algumas bactérias que ainda sobreviveram nesta água. E aí, então, ela é mandada para o reservatório da cidade, e esse reservatório distribui a água para todas as casas. É por isso que em algumas casas, né, não se recomenda beber a água direto da torneira, a não ser que na frente da casa tem aqueles filtros, né, grande, que filtram novamente a água que chega da rua, né? Então, toda a água de torneira, ela tem que ser antes filtrada antes de ser consumida ou fervida, né, para que mate todos os agentes infecciosos. E lembrando que o cloro, ele deixa a água mais de cor transparente e o flúor ajuda na nossa dentição, né, para que os nossos dentes não desenvolvam a cárie dentária. Bom, falamos do processo de tratamento da água e vimos que tem vários métodos de separação lá. E agora a gente vai falar do processo de produção aí, na verdade, de extração do petróleo, tá? Então, como que é? O que acontece com o petróleo? Então, o petróleo todo mundo sabe que é um tipo de óleo que é produzido nas profundidades dos mares, dos oceanos, e que ele demora muito tempo para se formar, porque ele vem da decomposição da matéria orgânica marinha. Então, tudo que morre, né, vai sendo decomposto, e aí entra no fundo do oceano, fica acumulado na forma de reserva, né, de petróleo, desse óleo de cor negra. E esse petróleo, ele é extraído, né, por empresas que colocam tubulações que entram em grandes profundidades do oceano. Eles recolhem esse petróleo e o petróleo passa por um processo de separação de substâncias, de componentes que ele apresenta. Esse processo é chamado de destilação fracionada, como a gente já comentou anteriormente. Então, por frações, por partes, eu consigo separar todas as substâncias que são derivadas do petróleo. Então, cada substância que é derivada do petróleo, ela entra em ebulição, lembra que eu falei? Chega a um estado de fervura a uma determinada temperatura. Então, todos os componentes do petróleo são separados por destilação fracionada por diferença de temperatura de estado de ebulição. Então, o petróleo, ele chega lá da Petrobras, então ele vai para dentro de uma caldeira, né? Essa caldeira, ela tem aí uma serpentina, o petróleo está aqui dentro. Essa serpentina, ela serve para armazenar o petróleo. A alta temperatura faz esse petróleo começar a aquecer, né? E quando ele chega aí a aproximadamente alguns graus, né? As substâncias começam a ser separadas. Então, vamos por partes. Então, quando o petróleo atinge 20 graus Celsius de temperatura, a primeira coisa que ele produz é um gás. E esse gás, ele é usado aí para os botijões de gás, né? Para abastecer aí as casas, as indústrias, enfim, para diversas funções. Então, o primeiro componente do petróleo é o gás. O segundo componente, que chega a uma temperatura de 70 graus, são produtos químicos feitos à base de solvente, né? Geralmente, esses produtos que a gente dissolve aí na tinta para pintar, né? Para deixar a tinta mais diluída. Então, a gente tem vários aí componentes, vários produtos que são derivados do petróleo que tem essa finalidade. Quando o petróleo chega a 140 graus Celsius, a gente tem aí a gasolina, né? O combustível para os veículos. Quando esse petróleo chega a 190 graus Celsius, a gente tem o querosene, né? Que é usado o querosene de avião, que é o combustível de avião, ele é azulado a cor dele. Então, ele é usado para abastecer as aviações. Quando o petróleo chega a 270 graus Celsius, a gente tem o óleo diesel, que é usado aí para abastecer diversos veículos aí, principalmente os caminhões. Quando o petróleo chega a 320 graus Celsius, a gente tem os combustíveis de calefação, né, que ajudam no aquecimento, enfim, de caldeiras, aquecedores. Quando o petróleo chega a 335, a gente tem os lubrificantes,
que são usados aí em veículos, né, para ajudar na potência do veículo, para limpar o combustível. E quando ele chega a quase 400 graus, que é a temperatura final do petróleo, que ele evapora, e a gente tem a produção do asfalto, né? E o asfalto, ele é derivado do petróleo. Então, cada porção de temperatura que o petróleo sofre é um tipo de destilação fracionada, é um método de separação de substâncias. E do petróleo a gente obtém muitas substâncias. Agora vamos ver aí com vocês, se vocês prestaram atenção em tudo que eu expliquei agora. Qual processo eu uso para separar as misturas abaixo? Qual é o nome do processo que eu uso para separar a areia de pedacinhos de palha de aço, né? Pedacinhos de bombril, né? Bombril assim, cheio de palhinha, limalha de ferro, a mesma coisa. Como que eu faço para separar a areia desse pozinho de ferro, pozinho de aço? Peneiração? Não. Magnetização? Separação magnética, muito bem, isso mesmo. Magnetização, separação magnética, mesma coisa. Muito bem. Que método é usado para separar o café que está sendo coado? Não é coação. Filtração. Filtração. Filtração, maravilha. Ah, vamos ver esse daqui. Esse aqui eu não falei, mas toda dona de casa, toda mãe sabe, e eu acredito que vocês também saibam, porque vocês têm muitos brinquedos. Então, qual método é usado para separar o arroz do feijão? Tem uma vasilha cheia de arroz e feijão. Como que eu vou fazer para separar cru, tá? Arroz e feijão cru, antes de cozinhar. Como que eu vou fazer para separar o arroz do feijão? Talvez vocês não saibam o nome, mas vocês sabem como faz. É isso mesmo. A gente não sabe o nome, mas sabe como que é. É. Tenta me explicar como que é, então. Você vai usar o quê do seu corpo para fazer essa ação? Que parte? As mãos. As mãos. Então, você vai utilizar um método chamado catação. Você vai catar e separar. É igual quando a gente separa o lixo lixo orgânico do lixo reciclado. Você não tem que separar, tirar o que é reciclado e colocar em outro lugar? Isso chama catação, né? Quando você chega em uma empresa de reciclagem, o que mais tem lá é pessoas fazendo catação, separando, né, o lixo reciclado, aquilo que é caixinha de leite, o que é plástico, o que é tampinha de garrafa, o que é latinha. Então, esse método é chamado catação, é quando eu utilizo as mãos para separar. E para produzir sal, isso eu falei. Como que eu faço para produzir sal, né? Salinas é o lugar que produz o sal. O sal, geralmente, ele é retirado do mar. E quando ele chega na salina, chega a água do mar com o sal dentro. Como que eu faço para tirar o sal, se eu só quero o sal? Você filtra o sal. Não. Evaporação? Como? Evaporação? Por evaporação. De quem? Quem vai evaporar? Água. A água, muito bem. Então, eu esquento, aumento a temperatura dessa água com sal, a água evapora, se transforma em vapor e só vai restar o sal. Por isso que nas salinas fica um monte de coisa assim, ó, de espaços no chão, quadrados grandes, e fica o sol. É o sol que faz isso, né? Então, é uma evaporação natural que acontece com as salinas. A água vai evaporando naturalmente e só fica as camadas de sal. Muito bem. Então, quando for pra praia, vou catar um pouquinho de água e vou deixar no sol. Isso mesmo. Vamos ver se evapora. Observe as imagens abaixo e diga qual o método usado para separar essas misturas. Olha, aqui já é mais laboratório, né? Então vamos ver se vocês se lembram. Oi. Fala, Pedro. Não, primeiro ali é filtração. Esse aqui? Muito bem. Então temos aqui a mistura, né? E aqui embaixo o material que foi filtrado. Aí o Pedro falou filtração. No do lado, eu tenho água com barro, né? Aí ficou um tempo parado, a água ficou em cima, a terra aqui ficou embaixo.
Quem lembra? Que tem que deixar em descanso a mistura. Como é que chama o processo que deixa em descanso? Decantação. Decantação. Isso, muito bem, decantação. Esse aqui do lado, olha lá, tá usando o quê? Catação. Catação, tá usando as mãos para separar, né? Provavelmente aqui tá separando, deve ser café, né? Tá separando os cafés mais maduros dos cafés mais verdinhos. Aqui embaixo, vejam, uma outra mistura, onde eu tenho uma parte menos densa em cima, que formou flocos, né? Igual lá na estação de tratamento da água, e ficou na parte superior. Como é que chama o processo que forma flocos na água, flocos de sujeira? Flutuação. Não, quase. Não é com U. É com O. Flotação. Quase, quase. Bom, a gente já chega lá no nome, mas estão no caminho. Hã? Flutuação. Não, não é com to, é com C. Já vamos passar a resposta, mas se tivesse em prova, eu Calma aí. aceitaria, porque vocês não sabem dizer o nome, porque é um nome mais difícil, não é um nome muito comum, mas estão no caminho. Vai pensando aí. O penúltimo método aqui é areia e sal. E aí, na areia, para separar areia e sal, que são duas substâncias sólidas, teve que despejar dentro, né? Então, o que que fez com essa água depois que despejou? Que processo foi esse? Ficou heterogêneo. Então, e daí como que eu faço para separar? Evaporação? Por partes. Filtro. Lembra aquele por partes que eu falei? Tem que chegar, tem que esquentar e por partes eu consigo ir separando as substâncias. Lembra o nome, tem que lembrar o nome. É tipo da salina. Não é igual da salina. Salina é evaporação. Vai pensando. E o que eu uso o ímã? Magnetização. Separação magnética. Isso, separação magnética ou magnetização. Então vamos para as respostas. O primeiro, a filtração simples, né, que o Pedro falou. Aqui que ninguém lembrou, a decantação, de deixar em descanso, ó, começa com D, descanso. Decantação. Essa daí falou. Falou? Ai, desculpa então, achei que não tinha falado. A catação, que vocês acertaram. Aqui que ninguém lembrava o nome, tá? Pode ser flotação ou floculação, tá? Pode ser duas formas diferentes de escrever, ou com T ou com C, ou flotação ou floculação, mesma coisa. Aqui que ninguém lembrou, chama-se dissolução fracionada, tá? Que é por frações, por partes, e separação magnética, que foi falado por vocês. Muito bem. Agora a gente vai entrar no segundo tema. Ai, por que nós estamos falando de dois temas hoje? Porque sexta-feira passada foi feriado e a gente não teve aula aqui no Teams. Então acumulou. Pedro, fecha o áudio aí. Então acumulou um pouco a matéria, tá? Mas essa aqui é mais facinho. Então a gente vai falar um pouco dos materiais que são chamados de naturais e de sintéticos. Então, todos os materiais, de acordo com a origem deles, eles podem ter nomes diferentes. Então, podem ter aqueles chamados de naturais, como o nome já diz, né? Que surgiram aí da natureza. Os manufaturados, que são aqueles materiais naturais, mas que foram mandados para a indústria, e a indústria modificou esses materiais. E aqueles materiais chamados de sintéticos, que eles foram todos produzidos na indústria ou em laboratório, tá? Não vieram da natureza. Então, existem três classificações quanto à origem para os materiais. Então, os naturais, então, eles podem ser utilizados como se encontram na natureza, eles não sofrem modificações pelo homem, e os exemplos mais comuns aí é o ar, a água e a lã, eu coloquei aqui, né? A lã que vem aí da ovelha, do jeitinho que vem, né? Ela é só prensada para fazer os cobertores, não se adiciona nada nesse produto, tá? Ele continua sendo natural. Tem outros exemplos aí. Quem saberia um outro exemplo para dar de material natural?
Ô, professora, e como que eles fazem aqueles cobertor colorido? Aquele lá já é totalmente sintético, tá? São tecido sintético e ele é corado, tá? Ele passa aí, ele recebe tintura para ficar colorido. Ninguém lembra de nada natural? Não? Pode falar o nome de uma fruta, já seria natural, né? Banana. Come a banana do jeito que tá, né? Só descascar. A madeira? A madeira, muito bem, para fazer móveis. Perfeito. Muito bem. Os materiais sintéticos agora, né? Que são aqueles produzidos pelo homem, é feito na indústria ou em laboratório, são obtidos através de vários processos de transformação química. E os exemplos que a gente tem aqui é o detergente, o plástico e a tinta, tá? Aqui não tem nada de natural, é tudo fabricado. Alguém teria um outro exemplo para dar? Aí você pode pensar em vários produtos de limpeza, tá? Porque vários produtos de limpeza são sintéticos. Né? O álcool já não, Pedro. Por que o álcool não? De onde ele vem? Da onde o álcool é extraído? Ele é tirado da onde? Ninguém sabe da onde? O nylon? O nylon, tá? O nylon é totalmente sintético. Ele é uma base até meio plastificada. Tá? O álcool, ele vem da cana-de-açúcar, Pedro. Então, ele vem de uma fonte natural. Por isso, ele não é sintético. Mas os outros produtos, a maioria aí dos desinfetantes em geral são. E os materiais, fecha o áudio, por favor. E os materiais manufaturados, então, são materiais naturais, mas que foram modificados pelo homem. Como, por exemplo, o queijo, né? O queijo ele é extraído do leite, o leite vem da vaca, é natural. Porém, para fazer o queijo, a gente passa por um processo de industrialização. Então, ele é manufaturado. O papel, né? O papel vem da árvore, é natural, mas passa pelo processo também de industrialização para a fabricação das folhas. O aço, né? Uma liga metálica, então ele vem dos minérios que estão na natureza, mas ele é feito de vários minérios, não só de um. Então, no aço tem ferro, tem outros componentes que são prensados e moldados pela indústria. Então, são materiais manufaturados. E aqui, onde a gente utiliza, então, né? Substâncias sintéticas ou artificiais? São usadas aonde? São usadas na produção de alimentos, são usadas em medicamentos e são usados em objetos, diversos tipos de objeto, né? Tanto aqueles sintéticos quanto artificial. Suco em pó, tem alguma coisa de natural? Nada. O suco em pó é totalmente sintético e artificial. Ele é totalmente produzido na indústria, em laboratório, tá? Ele tem o gosto do morango, o gosto do abacaxi, mas isso não significa que tem esses produtos aí na composição dele. Então, para você, suco de caixinha, quando você compra um suco de caixinha, você tem que ver quantos por cento é de fruta desse suco. Geralmente é muito baixa a concentração do produto natural nos sucos de caixinha. Né? Tem que ser aqueles integrais são 100% natural, os outros não. Os medicamentos, né? Todos os medicamentos são sintéticos e artificiais, exceto aqueles que são fitoterápicos, né? Que vêm aí dos vegetais. E os diversos objetos que a gente usa, né? Até uma jaqueta sintética que imita couro, né? Não é de couro, mas imita, tênis, os sapatos sintéticos, caneta, enfim, uma infinidade de objetos. Aqui achei legal mostrar para vocês essa imagem. Aqui a gente tem os alimentos in natura, né? Que vieram diretamente da natureza. Então, as frutas como elas são, os legumes, né? Aqui no caso o peixe, representando aqui a proteína, a carne. Alimentos que são processados, né? O abacaxi, ele pode virar abacaxi em calda, em lata. Então, aí ele é manufaturado, a indústria alterou, né? Colocou aí um monte de aditivos e conservantes. O milho em lata também tem aditivos, tem conservantes para estar enlatado, dura mais tempo. O peixe em conserva
A sardinha em lata, né? Também tem um monte de aditivos para ter uma durabilidade melhor. E aí a gente tem os alimentos ultraprocessados, né? Que daí, no caso, é o suco em pó de abacaxi, que não tem nada de abacaxi, ele é totalmente processado na indústria, por isso ultraprocessado. O salgadinho que vocês adoram, né? Feito aí de milhos, o fandangos, o baconzitos, o Doritos, tudo tem milho, são totalmente ultraprocessados. O Ruffles também, né? De batata não tem nada, né? Só o gostinho. E a gente tem até empanado de peixe, você acredita? Ultraprocessado que vende em caixinha e que não tem nada de natural. Aqui agora é com vocês. Observe, então, esses materiais que estão aqui abaixo e eu quero que vocês digam para mim se é natural, se é sintético ou se é manufaturado, tá? O que a areia é? Natural. O queijo? Manufaturado. A tinta? Sintético. O detergente? Sintético. O vidro? Manufaturado. O leite de pacote, né? O leite de caixinha. Ficou em dúvida? Vai pensando. Manufaturado. Natural é só quando você tira da vaca e põe no copo para beber. Manufaturado. Tá. A lã. Natural. O papel. Natural. Papel natural. Natural seria um papel de madeira. A gasolina. Sintético. Tem ultra, é natural, sintético ou manufaturado? Sintético. Tá. A maionese, a gente já vai ver as respostas. A maionese. Sintético? Manufaturado. Vamos ver mais pra frente. Tá. Manufaturado. O arroz. Manufaturado? Natural, manufaturado. Vamos ver. O plástico. Sintético. Beleza. O carvão. Natural. Perfeito. O petróleo bruto, do jeito que ele é extraído lá do fundo do mar. Natural. Beleza. Vamos ver as respostas agora. Fechem os áudios. Produtos naturais que tinham lá na imagem: a areia, o petróleo bruto, a lã, o arroz e o carvão. Materiais sintéticos da imagem: o plástico, o detergente, a tinta, a maionese. Acreditem se quiser, na maionese não tem nada de natural, ela é totalmente industrializada. Se você quiser uma maionese natural, você tem que fazer com ovo na sua casa. E aqui acho que eu não coloquei lá, né? Granito. Materiais manufaturados: o queijo, o vidro, a gasolina, o leite de caixinha e o papel, tá? E o que são produtos biodegradáveis? Alguém se lembra o que são produtos biodegradáveis? O que é bio? Vamos ver quem Produtos reutilizáveis. Produtos reutilizáveis, então produtos que são reciclados. Então eu podia chamar de produtos recicláveis. É. E por que eu coloquei biodegradáveis no nome? Que estraga com o tempo? Que vão se estragando com o tempo? Então, ou seja, um produto biodegradável estraga mais rápido do que um produto que não é biodegradável? Acho que sim. Ó, então vamos lá. Bio é vida. E degradado é quando ele começa a ser dissolvido, a desaparecer do ambiente. Então, São produtos orgânicos? Não. Quem faz esses produtos biodegradáveis desaparecerem do ambiente? Alguma forma de vida, tá? Então, vamos entender melhor isso.
Então, a biodegradação diz respeito ao processo de decomposição de materiais por ação de seres vivos. Então, são produtos que são degradados, são decompostos pelo meio ambiente através da ação de seres vivos. Um material biodegradado, ele é processado, pelo menos parcialmente, por seres vivos. Ou seja, ele é degradado, né? Ele vai sumindo. Geralmente, esses micro-organismos são microscópicos, fungos, bactérias, que utilizam esse material para se alimentar. Então, eles degradam o material e o material serve de alimento para eles. Esse processo, né, o material original, ele é alterado e, em geral, transformado em moléculas menores. E, em alguns casos, é transformado em água e em gás carbônico. Olha só, para não poluir o ambiente. Então, todo produto biodegradável é um produto que é dissolvido por micro-organismos e que não polui o ambiente, porque ele se transforma em água e gás carbônico. Os micro-organismos que fazem a decomposição desses materiais, que são chamados de polímeros, são fungos, bactérias e algumas enzimas. Então, aqui a gente pode ver uma garrafa, né, de plástico, né, depois de um tempo, depois. Quanto tempo, geralmente, se não fosse biodegradado, a garrafa plástica demoraria para desaparecer do planeta? Alguém chuta quantos anos demoraria? Mais de 100 anos? 400 anos? Mais de 100 anos, isso. Para 400 anos para uma garrafa desaparecer do ambiente. Se a garrafa for biodegradada, sabe quanto tempo ela vai demorar para desaparecer? 50. 3 meses. 3 meses. Menos de 3 meses. 80 dias. Ela desaparece do meio ambiente. Então, a degradação é muito mais rápida do que se não for biodegradado. Por isso que hoje a grande sacada da indústria é produzir embalagens biodegradadas, para não contaminar e demorar para sumir do meio ambiente, porque a gente sabe que ainda tem pessoas que não reciclam o lixo. Então, se eu não reciclo o lixo, minha garrafa plástica está indo parar no oceano, está indo parar nos mares. No ano que vem, a gente vai falar sobre esse problema que o plástico causa para os oceanos. Então, aqui só para a gente comparar, então, esse plástico, olha, uma sacolinha de plástico normal, que não é biodegradado, né? Aqui, no primeiro dia que ela foi jogada no mar, depois de 100 dias, ela ainda continua intacta. Se ela for uma sacolinha feita de produtos biodegradáveis, aqui, ó, 1 minuto que ela foi jogada, depois de 2 minutos, já era. Desaparece a sacolinha. Os micro-organismos ali da água e da terra consomem rapidinho esse plástico da sacolinha. Por isso, a sacada é investir nos biodegradáveis. Aqui, né, só para a gente ver a diferença, né, do bio... Ah, professor, mas do que é feito um biodegradado? É feito de produtos vegetais. Então, uma garrafa biodegradado, ela é feita de cana-de-açúcar. E uma garrafa normal, ela é feita do petróleo. Né? Então, vejam aí a diferença de ser biodegradado, que é essa verdinha, e não ser, que é essa branquinha. Então, a origem é diferente. Da onde elas vieram? Uma veio de produto natural, por isso ela é biodegradada. A outra não, ela veio aí do petróleo, que é um composto que demora muito tempo para ser produzido, demora para desaparecer, polui demais o ambiente, né? Então, o petróleo, ele é bom, porque ele nos forneceu grandes coisas, né? A nossa evolução tecnológica foi muito grande por conta do petróleo, mas ele trouxe muitos prejuízos para o meio ambiente. Aqui tem um videozinho, mas eu vou deixar para passar na próxima aula. Eu passo esse videozinho no começo, que vai falar do petróleo, tá? Porque ele é um pouquinho... Aí tem mais de 5 minutos, a gente já está chegando no horário. E aqui, para a gente poder finalizar, né? O que a gente já tinha visto, que o petróleo, ele nos ajuda a ter aí vários produtos que hoje a gente tem, né? Plástico, tecido, a borracha, os corantes, essência de perfume vem do petróleo. Os detergentes, medicamentos sintéticos têm origem do petróleo, inseticidas, os fertilizantes usados na agricultura, os explosivos usados nas minas, né, para coletar aí minerais, as tintas, cola, tudo é derivado do petróleo. Então, o petróleo é importante para nós, mas polui demais o ambiente. Muito obrigada pela sua participação e voltamos sexta-feira que vem às 10 horas. Não saiam daí que eu vou voltar aí com vocês.
Vou parar aqui a gravação.